As pessoas que assaltaram esse homem não mataram, simplesmente tomaram tudo que ele tinha em primeiro lugar, tomaram tudo que ele tinha, dinheiro, roupa, sabe, outras coisas, talvez até ouro, prata. Se usasse relógio naquela época, teria levado relógio, e tudo que tinha de valor, os assaltantes tomaram dele. Mas como não se contentasse em apenas roubar essa pessoa, eles também bateram nela. E Jesus disse: olha, bateram nele, deixando quase uma pessoa que está quase morta, que ela vai embora de morte quente, sabe, ela vai morrendo lentamente, ela vai morrendo de uma maneira de sofrimento muito grande. É o que o diabo tem tentado às vezes fazer com as pessoas, tirar as pessoas vivas de Jerusalém, ou seja, tirar as pessoas da presença de Deus para levar para Jericó, para levar para o caminho errado, para levar para o caminho de pecado, para levar para o caminho de destruição. Queridos, depois que a pessoa é atacada pelo inimigo, é difícil dela se recuperar, a não ser com a presença de Deus novamente sobre a vida dela, que ela poderá se colocar de pé. Aleluia! Só a presença de Deus na vida dessa pessoa que pode colocar de pé novamente. Agora veja, a palavra do Senhor diz aqui, no versículo de número 31, Lucas 10, 31, diz o seguinte: ocasionalmente, está escrito, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote vivendo pastoreado. Essa palavra, ocasionalmente, significa dizer que de vez em quando descia pelo mesmo caminho sacerdotes e levitas. Meu querido, hoje está acontecendo a mesma coisa. Jerusalém, igreja, Jericó, o mundo. E ocasionalmente, ou seja, de vez em quando, um servo de Deus, uma serva de Deus, de vez em quando um homem que está firme na presença de Deus, ele sai da presença do Senhor para provar um pouquinho das coisas erradas lá fora. As mulheres, sabemos do mesmo jeito, os jovens muitas vezes estão firmes na presença de Deus, e daí a pouco eles saem da igreja para provar um pouquinho lá fora, ou seja, para provar um pouquinho das coisas mundanas, para provar um pouquinho do pecado, dizendo o seguinte: Jesus não vai vir agora, ainda dá tempo de voltar para Jerusalém, ainda dá tempo de voltar para a igreja. E esse é o momento de perigo na vida de qualquer pessoa que age dessa maneira, porque quando nós saímos daqui de Jerusalém, ou seja, quando nós saímos da presença de Deus, o inimigo já pode estar à espreita para nos pegar, para nos atacar e, consequentemente, destruir a nossa vida. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Jericó é um lugar perigoso. E aqui a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo ocasionalmente. Não é uma coisa rotineira. Não é todos os dias que os sacerdotes, os levitas, lá no templo de Jerusalém, saíam de lá para ir para Jericó. Mas de vez em quando alguém dava uma escapadinha. Ninguém está vendo. Hoje eu não vim fora da igreja, hoje eu não vou tocar, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou ensinar a palavra do Senhor. Eu vou dar uma passadinha para ver como está Jericó. Eu vou dar uma saidinha, mas depois eu volto. E aqui, meus queridos irmãos, é onde está o perigo. Você que está firme na presença do Senhor, você que está firme dentro do templo de Jerusalém, porque essa igreja e outras também representa a casa do Senhor. Não saia nem por um momento para dar uma voltinha em Jericó, porque essa saída sua, o inimigo pode pegar você, pode destruir a sua vida, e é tudo que Deus não quer. Deus quer continuar abençoando você e te preparando para levar para o céu, meu irmão. Aleluia! Jesus aqui diz claramente, ocasionalmente. E eu quero fazer uma pergunta para você, irmão. Em que direção você está andando? Você está andando em direção a Jerusalém? Ou você está andando em direção ao Jericó? Como está a sua vida? Eu não quero que você responda para mim, responda para você mesmo, responda para Deus, porque ninguém melhor do que nós mesmos para saber as nossas condições diante de Deus. Ninguém melhor do que eu para saber como eu estou diante de Deus. Ninguém melhor do que você para saber como você está diante de Deus. Muitas vezes nós queremos saber como é que estão as outras pessoas diante de Deus,
vá para o céu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora tem uma coisa, quando nós vemos aqui, já um pouquinho mais embaixo, no versículo de número 31 e 32, olha as atitudes dos sacerdotes e dos levitas, quando eles saem de Jerusalém, sentindo a Jericó, no meio do caminho ele vê o homem deitado, e ele fala com o lado. Primeiro passa o sacerdote, passa de lado, vê o homem deitado, ele não se preocupa. Por que ele não se preocupa com aquele cidadão que está deitado? Porque ele não está nem aí para nada, ele não está dentro da igreja mais. O pensamento dele não está voltado para Jerusalém. O pensamento do coração desse homem não está voltado para as coisas de Deus, não está voltado para a presença do Senhor. Por isso, não importa o que ele vai ver no caminho, caído, sentado, sem nada, que situação, para ele não importa, porque a misericórdia do Senhor não está mais no coração dele. Irmãos, quando o homem ou a mulher está fora da presença de Deus, ele não está nem aí para os outros. Quando o homem ou a mulher não está nem aí, não está mais na presença de Deus, ele não está nem aí para as outras pessoas. Quantas pessoas têm matado outro ser humano para roubar? Você acha que essa pessoa que matou, que assassinou o outro para roubar, ela está se preocupando com ela? Não está. Essas pessoas que, por exemplo, ficam vendendo droga, vendendo entorpecente, para destruir a vida de outras pessoas. Você acha que essa pessoa está preocupada com o bem-estar daquele outro que vai ser um usuário? Não está. Por que ele não está? Porque ele não está mais vindo na presença de Deus. Ele não está dentro de Jerusalém. Ele não está na presença do Senhor. Mas quando o homem ou a mulher está dentro de Jerusalém, você que está na presença de Deus, ele se preocupa com o sofrimento daqueles que estão agora. Essa é a finalidade da igreja, se preocupar. Agora veja, a palavra do Senhor diz aqui, as atitudes dos levitas. Por que eles não socorreram o ferido? Por que esse homem, o sacerdote, os levitas, não socorreram o homem que estava caído? Passaram de lado, diz a Bíblia aqui. Eles passaram de lado, por que não socorreram? Será que é porque eles estavam se sentindo santos demais para ajudar os outros? Não, peraí, eu estava em Jerusalém, eu estava na igreja, eu estou santo demais, não dá para me ajudar aquele lá, vai que ele está embriagado, vai que ele está ali, sob efeito de droga, ele está sob uma overdose, então não vou ajudar não, eu estou santo demais. Será que é esse o pensamento do sacerdote do Levita? Ou será que ele estava com muita festa? Eu não posso parar para ajudar esse homem que está caído e fica com pressa. Eu não posso perder isso. Ou será que eles não pararam para ajudar aquele homem porque eles estavam com medo de ser assaltados também? Esse homem foi assaltado, está quase morto. Eu não posso parar para ele estar salvando de volta. Ou será, meu amado, que eles não pararam para ajudar aquela pessoa porque eles não conheciam? Por acaso na Bíblia está escrito que nós temos que ajudar só as pessoas que nós conhecemos? Está escrito em algum lugar? Por acaso na Bíblia está escrito que eu só posso ajudar uma pessoa se eu conhecer ela? Não, não está de jeito nenhum. É por essa razão, meu querido, que eles passaram de lado, essa foi a atitude deles, passaram de lado. Sabe o que eles estavam faltando? Sabe por que eles não ajudaram? Eles não ajudaram aquele homem simplesmente porque eles se achavam santos demais. Eles não ajudaram aquele homem simplesmente porque eles estavam com pressa. Eles não ajudaram aqueles homens simplesmente porque eles estavam com medo de ser salvados também. Não, nenhuma dessas alternativas. O que faltou em sacerdote e nos levitas foram 5 elementos que estavam fundamentando. Por essa razão, eles não puderam ajudar. 5 elementos que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Faltavam nos sacerdotes 5 elementos que estavam com o samaritano. Eu acho que quando falta alguma coisa na nossa vida, nós não podemos ajudar ninguém. Principalmente quando falta a presença de Deus na nossa vida,
no capítulo 5, e versículo número 27, diz a palavra do Senhor que um homem chamado Belsazar, ele era rei da Babilônia, ele era filho do rei Nabucodonosor, e diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que um certo dia esse rei, e aí, ele fez uma festa, e ele começou a usar os utensílios da casa de Deus, que tinham sido levados de Jerusalém para a Babilônia. Ele começou a fazer uma grande festa, e aí ele pegou os vasos de ouro, ele pegou os cálices de ouro, e começou a servir de vida alcoólica para os seus companheiros, para os seus amigos, e fazer uma festa, transformando aquilo que era sagrado, que era santo. A palavra do Senhor diz que naquele dia, quando estava no auge da festa, uma mão apareceu na parede e começou a escrever ali algumas letras, começou a escrever ali algumas palavras, e uma das palavras que foi escrita na parede, lá do palácio do rei Belsazar, era essa, está escrito no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, irmão, não precisa abrir, eu vou ler para você, está escrito assim: pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Olha só, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Então, por que os levitas e por que os sacerdotes de Jerusalém não puderam ajudar esse homem que estava caído ali, porque estava faltando alguma coisa, e uma coisa muito preciosa na vida desse homem, que nós vamos daqui a pouco mostrar para vocês. 5 elementos que eles não tinham, mas o samaritano tinha e usou para abençoar a vida do seu próximo. A palavra do Senhor diz mesmo, no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 26, palavra viva ao mesmo rei Belsazar: o Deus do teu rei e acabou. Agora nós vamos para o Novo Testamento, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, e a parte do versículo, agora a palavra escrita por Jesus: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia! Olha essa palavra! Que palavra forte! O próprio Jesus falando para uma das igrejas da Ásia, dizendo o seguinte: olha, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Como será que estão as nossas obras diante de Deus? Será que as nossas obras diante de Deus estão perfeitas? Será que quando Deus olha lá no alto céu, meus irmãos, em toda a minha vida, em toda a vida de cada um de nós que estamos ali, na vida daqueles que também não estão, quando Deus olha lá no céu e sonda ao coração dos membros da igreja de São Vida, dos membros das igrejas da Assembleia de Deus, dos membros de qualquer outra denominação, o que Deus vê no nosso coração? Será que nós estamos perfeitos diante de Deus, assim como estava Jó? Ou será que Deus olha? Ou será que Jesus olha para nós e diz o seguinte para o Pai: eu estou vendo as obras deles e não são perfeitas diante do Senhor? Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa vida, meu amado irmão? Se a nossa vida estiver em falta, como estava a vida desses outros? Como estava a vida dos sacerdotes? Como estava a vida dos levitas? Nós não podemos ajudar o nosso próximo. E sabe o que significa, meus amados irmãos? O caos que está faltando a presença de Deus na nossa vida, muitas pessoas na rua estarão sofrendo, porque nós poderíamos ajudar essas pessoas se nós estivéssemos dentro de Jerusalém, se nós estivéssemos andando conforme a palavra de Deus, se nós estivéssemos, meus amados irmãos, continuamente na presença do Senhor, nós iríamos ajudar o nosso próximo, certamente como fez o homem de Samaria.